Gente, esse osso aqui é chamado de clavícula. Esse osso é que fica aqui, praticamente aqui fecha um dos ossos que fecha o nosso ombro. É isso aqui, é a clavícula. Aí você pergunta, coveiro, a clavícula, ela dá para saber a masculina, a feminina? Dá. Vai depender da experiência de cada um, né? O conhecimento e a atenção. Porque também se você estiver aqui fazendo o serviço e não prestar muita atenção, você não consegue aí, né, diferenciar um ao outro. Então, gente, é mais ou menos isso, né? Para quem pediu o vídeo mostrando uma clavícula, tá aqui tirado a sua dúvida. Deixe seu like, seu comentário para quem que curte esses conteúdos. A gente se vê nos próximos vídeos. Um forte abraço, muito obrigado. Peço a Deus saúde e paz para cada um e que Deus ilumine grandemente. Se veremos nos próximos. Valeu, galerinha. Salve, salve.